nesta manhã, nós estamos uma vez mais num ato de cumprimento da ordenança do nosso Senhor. É um culto que eu particularmente gosto e gosto muito de celebrar, mas também de participar, que é o culto de ceia. É o culto onde nós havemos de lembrar. E hoje eu quero falar um pouco sobre vivendo à luz da ressurreição e da fidelidade de Deus. Sabe, o cristão é chamado a lembrar de muitas coisas durante a sua jornada de fé aqui. E é uma passagem muito útil para nós entendermos esta necessidade de lembrança. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 8 ao 13. Será o texto da nossa reflexão nesta manhã. E eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, e independente da versão que você tenha, mas quero que você abra a sua Bíblia na sua mão, nesse texto. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 8 a 13. Deixe a sua Bíblia aberta. Nessa passagem, o que nós aprendemos? Apóstolo Paulo, ele está oferecendo a Timóteo, e por extensão chega a nós, a cada um de nós, verdades fundamentais que nós devemos lembrar na nossa jornada de fé. Tem tanta coisa nesses tempos nossos, tantos desafios, tantas distrações, que facilmente nós somos levados a considerar ou a desconsiderar aquilo que é realmente importante. Às vezes é fácil nós deixarmos levar por circunstâncias e esquecemos das promessas de Deus para nós. Repara que Paulo está escrevendo esta epístola a partir de uma circunstância não muito favorável. Paulo escreve a partir de uma prisão. Ele está enfrentando suas próprias lutas, mas em meio a circunstâncias desgostosas. Paulo está aqui nos fazendo um lembrete. Paulo está aqui nos lembrando de lembrar as verdades centrais da nossa fé. E o meu desejo nesta manhã é que os nossos corações, eles sejam despertados a lembrar a beleza e a profundidade destas verdades que nos conecta com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que eu quero pensar muito rapidamente sobre 3 verdades que esta palavra nos exorta a lembrar. Primeiro, Paulo nos encoraja a lembrar de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Vejamos no versículo 8, o que diz a palavra do Senhor. Lembre-se de Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Estas são as boas novas que anuncio. A primeira exortação para nós lembrarmos, e quando Paulo diz para lembrarmos, ele já parte de um pressuposto que nós temos facilidade de esquecer. Que nós temos muita facilidade de nos envolver com tantas coisas em torno de nós, que nós esquecemos. E ele diz, o que nós não podemos esquecer, é que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Paulo está exortando Timóteo. Paulo está enfatizando aquilo que é importante estar na nossa mente, de uma forma intencional. É lembrar Jesus. E quando Paulo diz que nós precisamos lembrar Jesus, de outra forma ele está dizendo que nós precisamos manter Jesus no foco na nossa própria vida. O Senhor Jesus, a vida e o ministério de Cristo, precisa estar sempre em foco na nossa mente. Por isso que ele diz, lembre-te de Jesus.
É um chamado, na verdade, é um desafio para a nossa memória e a nossa consciência. Se a nossa memória não estiver em Cristo Jesus, consequentemente a nossa consciência não vai estar. E o que Paulo está nos encorajando é que a vitalidade, a solidez da nossa vida cristã está em nós mantermos o nosso foco no Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo não é apenas um personagem na história da humanidade. Cristo não é simplesmente um personagem retirado do tecido social do primeiro e segundo século. Não. Cristo é o Salvador. Cristo é o Salvador ressuscitado. Cristo é o Senhor. Por isso Paulo diz, em 1 Coríntios 15, 17, e se Cristo não ressuscitou, é vão a nossa fé. Ainda estás no vosso pecado. Percebe que Paulo, quando manda que lembremos de Cristo e Cristo ressuscitado, ele está falando que o nosso pecado tem solução, que há perdão disponível para nós, e ele está dizendo de outra forma que se nós não lembrarmos de Cristo, nós estamos perdidos, e muito perdidos, encharcados no lodo do nosso pecado. A ressurreição de Cristo é a pedra angular da fé cristã. Toda e qualquer igreja que nega Jesus como Senhor e Salvador não é uma igreja cristã. Toda e qualquer igreja, ou com uma placa lá fora, que nega a ressurreição de Cristo e sobre ela coloca sua fé, não é uma igreja cristã. Toda e qualquer igreja que nega o mediador único Jesus não é uma igreja cristã e não serve para ser orientação para ninguém. Nós precisamos lembrar disso. O que Paulo quer que a igreja do século 21, e muito particularmente a igreja que se reúne nesta manhã, é que nós lembremos de que na nossa fé, ou para ser uma fé cristã, nós precisamos considerar Jesus como único e suficiente Salvador. Sem Jesus a nossa fé é vã. Sem Jesus não há promessa nem esperança da glória. É na ressurreição de Cristo que nós temos a esperança e a certeza de que a morte já foi vencida e que nós temos a vida eterna. Por isso, nós não podemos esquecer de Jesus, e Jesus crucificado e ressuscitado. A segunda parte do versículo, Paulo vai dizer aqui, que Jesus foi ressuscitado, ele ressuscitou dos mortos. Isso é um lembrete para que cada um de nós entendamos que há vida na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo não é um ato da história, não. É uma promessa e transformação de morte em vida. Todos aqueles que reconhecem Jesus já deixou a morte e agora estão em vida. Nós precisamos lembrar que o sacrifício de Cristo nos sinaliza a vida, não dor mais, não desespero mais, mas a confiança e a certeza de que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Como diria Billy Graham, a ressurreição é a prova da vitória de Cristo sobre a morte e a garantia que em Cristo temos vida e esperança. Ah, meu irmão, como Paulo é exponencial nos seus escritos, nas suas orientações dadas por Deus. A ressurreição, meus irmãos, é uma realidade presente, que Paulo nos lembra, nos convida a ter em nossa mente. Porque a ressurreição nos convida a uma nova forma de viver a nossa vida. Porque quando nós cremos na ressurreição de Cristo, agora o padrão dele é que precisa orientar a nossa vida, não mais nosso. É por isso Paulo nos exorta a lembrar, a avaliar a nossa vida à luz da proposta da ressurreição de Cristo. Pois quando celebramos a ressurreição de Cristo, nós somos motivados a viver de acordo com o seu exemplo. Nós somos motivados a vivermos de acordo com a sua verdade. Nós somos motivados a vivermos de acordo com a sua missão.
Eu quero que você escreva isso no seu coração. Celebrando a ceia do Senhor, nos desafia a viver de acordo com o exemplo de Cristo, a viver de acordo com a verdade de Cristo, a viver de acordo com a missão de Cristo. Meus irmãos, e Paulo ainda faz uma referência no final do texto dizendo, na verdade, que Jesus é descendente de Davi. Percebe o que Paulo faz? Ele conecta Jesus com a promessa do Messias, que viria da linhagem de Davi. O que Paulo está dizendo é que aquele que era prometido, ele chegou. O que Paulo está dizendo para nós é que há fidelidade em Deus em cumprir as suas promessas. O que Paulo está dizendo, como conectando Cristo a Davi, é que Deus é o único que cumpre o que promete em gênero, número e grau. Essa conexão precisa nos lembrar de alguma coisa, ou de algumas coisas. Entre elas, essa conexão que Paulo faz com Cristo e Davi, precisa nos lembrar que Deus é imutável quanto às suas promessas. Ele não muda. Ele prometeu que o Salvador viria, e o Salvador veio. E o Salvador assumiu, prometeu que viria novamente. Ele virá. A grande questão é que se eu e você não o reconhecermos como Rei e Senhor das nossas vidas, como o único pelo qual o nome nos salva, nós podemos não encontrá-lo. A exortação de Paulo para lembrar de Cristo é um convite para nós refletirmos sobre a nossa própria vida. É um convite para nós refletirmos nas nossas escolhas. E assim, voltar toda a nossa atenção para Jesus, como fonte da nossa esperança e de força. Nós devemos lembrar de Cristo, irmãos, e permitir que esta lembrança, que esta verdade, transforme nossa vida em todos os aspectos. Que em cada desafio, os nossos olhos possam estar no Senhor. Mas a segunda coisa que Paulo nos manda lembrar nesse texto, está do versículo 9 ao versículo 12. Olhe para a sua Bíblia. Paulo nos manda lembrar, ou na verdade nos exorta a lembrar, que a palavra de Deus não é limitada. A palavra de Deus não é limitada. Ele começa dizendo no versículo 9, e por causa disto, sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Esta é a afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Meu irmão, mesmo em tempo de perseguição e de adversidade, como os que Paulo estavam vivendo, a Bíblia, a palavra de Deus, permanece livre e poderosa. Nós precisamos nos apegar a esta verdade. Nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor, independentemente das circunstâncias que nós possamos estar passando, porque o Evangelho de Deus continuará transformando vidas. E isso precisa nos encorajar a proclamar a palavra do Senhor.
A palavra do Senhor é a única que liberta o homem. Não existe na terra, por mais iluminado que seja o homem, que tenha um discurso que liberta as pessoas. O único que tem a palavra e o poder da palavra para libertar é o Senhor Jesus. E isso Ele deixou na sua palavra escrita para nós. Ela é o poder de Deus para libertar, para salvar, para transformar. Por isso eu e você que portamos uma Bíblia, quiçá 20 anos, 60 anos, 80 anos, se nós não estivermos usando ela para libertar os homens, nós estamos em falhas. Paulo vai dizer isso aqui no versículo 9. Embora fisicamente ele estivesse preso, mas a palavra continua livre. Meu irmão, se a palavra de Deus é o único recurso para a libertação do homem, e se eu e você temos esta palavra, sabe o que no mínimo se espera de nós? É proclamarmos-la em tempo e fora de tempo. Se o nosso anseio é a libertação das pessoas, se o nosso desejo é a salvação das pessoas, verdadeiramente, nós precisamos proclamar a palavra de Deus, porque a ideia de que a palavra não está presa é interpretada por Charles Spurgeon da seguinte maneira: o evangelho é como um leão. Você não precisa defendê-lo. Deixa-o solto e ele se defenderá. Este é o poder do evangelho. Nós só precisamos pregar. Nós só precisamos viver. Porque ele se defende. Porque se o evangelho precisasse de nós para defendê-lo, não seria a palavra de Deus. O evangelho foi deixado para nós para vivermos, para alinharmos a realidade da nossa vida aos preceitos estabelecidos nela. O que o Spurgeon está nos lembrando é que a verdade de Deus, meio em meio à pressão e opressão, é o poder de Deus para transformar vidas. Por vezes nós nos apegamos a tantas coisas, esquecemos do que vale realmente a pena. É vivermos a palavra de Deus como ela é. Isso precisa nos desafiar a sermos instrumento desta palavra em um mundo, em uma cultura que cada vez mais resiste a esta palavra. Nós estamos em um tempo em que a palavra de Deus é ridicularizada por alguns. Nós estamos em um tempo em que a palavra de Deus muitas das vezes é negada. E os preceitos do Senhor são tidos como antiquados. Pois é nessa mesma sociedade, é mesmo nesse tempo que Deus espera que eu e você nos posicionemos como instrumento vivo de transformação da sua palavra. Porque se ela estiver nos transformando, nós vamos ser instrumento de transformação. Mas se ela não está nos transformando, nós vamos nos envergonhar dela. Mas a Bíblia diz: ai daquele que se envergonhar de mim. Pois no dia da volta do Senhor, eu envergonharei diante do meu Pai. Versículo 10, o Paulo apresenta o sofrimento como um amor pelos outros. Paulo estava sofrendo. Ele diz: eu vou suportar as perseguições, eu vou suportar as dificuldades, para que os outros conheçam a palavra e venham à salvação. Percebe? Hoje, por vezes, nós nos metemos em tantas confusões, e isso já diria o sábio no livro de Eclesiastes. Deus nos criou em justiça, mas nós gostamos de nos meter em confusão. E aí quando a gente se mete em confusão e sofre, eu estou sendo perseguido, eu estou sofrendo muito, mas é por causa de quem? Porque se for por causa de Jesus, o sofrimento será recompensado. Mas agora, se for por causa das suas escolhas, peça misericórdia.
Sabe, irmãos, nós precisamos estar dispostos para sacrificar-nos, mas para que os homens sejam salvos. João 3,16. Deus diz que Ele amou tanto, e o amor é a expressão do Evangelho de Cristo. Amou tanto o homem que se entregou, foi ferido, foi mal interpretado, foi ridicularizado, foi cancelado dentro do sistema religioso e legal do tempo, só porque queria que os homens fossem salvos. Mas Ele mostra o amor, se deixando entregue às mãos dos seus algozes. No nosso tempo, nós precisamos sacrificar-nos por causa do Evangelho de Jesus. O que precisa ser o motor do nosso sofrimento é o Evangelho, a salvação do homem, e não a nossa própria causa. O amor verdadeiro é uma escolha, é um compromisso de doar-se, independentemente da circunstância. E eu vou te dizer, você será bem quisto diante de Deus quando o seu amor aos outros é demonstrado por sofrimento para que os outros sejam salvos. Quando você abre mão dos seus próprios interesses e ideologias para que os outros sejam salvos. Quando você abre mão do seu conforto para que os outros sejam salvos. Esta é a história de Jesus. Paulo escreve isso no livro de Filipenses, capítulo 2. Que Jesus, embora sendo Deus, desfrutando do seu celeste lar, Ele abre mão de tudo isso. Ele desce a esse mundo, se esvazia de si mesmo, para que o homem fosse salvo. Ele nega a si mesmo, para que o homem fosse salvo. E a minha pergunta para a igreja que se reúne nesta manhã: o que tem sido o motivo do seu sacrificar? Nós somos chamados a colocar os interesses de Deus acima dos nossos, porque o verdadeiro amor a Deus envolve dor e sacrifício. Eu ainda falei nesta manhã, quando nós víamos da rádio, o irmão Clóvis, por vezes ele fica triste. Fala, mas por que o povo não quer escutar a rádio? E eu sempre encorajando ele: fique em paz. Nem no tempo de Jesus todo mundo queria escutar. Imagina Gamaliel. Então fique em paz, porque realmente no meio precisa ter joio. No meio precisa ter os fracos e os doentes. Precisa ter isso para nós olharmos para a palavra de Deus com mais amor e mais graça. Imagina se todo mundo já estivesse num patamar exponencial de aperfeiçoamento dos santos. Jesus já podia vir nos buscar. Mas Ele ainda não faz isso, porque tem muitos fracos e doentes. E nós precisamos continuar falando. A despeito de falar, não é sinônimo das pessoas quererem ouvir, muito menos de quererem aplicar aquilo que estão ouvindo. Mas a nossa responsabilidade é falar, ainda que isso signifique dor e sacrifício. Porque dói. Mas esse amor encontra propósito quando a gente sabe, ou essa dor encontra propósito quando a gente sabe que é para a salvação dos outros. Paulo, no versículo 11, nos lembra de uma promessa poderosa. No versículo 11, Paulo fala que a morte de Cristo
é o símbolo da nossa identificação com Ele. E é nessa identificação que nós temos a vida eterna. A morte de Cristo precisa trazer na nossa mente o desafio de nós morrermos para os nossos próprios pecados e centralizarmos na fé cristã verdadeiramente. Sabe, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, na sua segunda carta, 5,17, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu quero que você grife agora a partir deste: as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se faz novo. As paixões antigas não podem continuar nos definindo. Os interesses antigos não podem continuar nos definindo, porque se nós estamos em Cristo, nova criatura somos e consequentemente tudo se faz novo. O que nós aprendemos aqui é que a nova vida que nós recebemos em Cristo precisa transformar-nos e nos dar esperança. Precisa moldar o nosso coração, precisa moldar a nossa ação, precisa moldar as nossas decisões diárias. No versículo 12, Paulo diz: se nós perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se nós o negarmos, também Ele nos negará. Irmãos, percebem a implicação disto, desse texto? É que a promessa de reinar com Cristo está condicionada à nossa posição de permanecer nos preceitos do Senhor. Dito de outra forma, bem mais esclarecida, o céu só vai aquele que se submete à verdade de Deus. Ponto. É isso que Paulo está nos dizendo. Paulo está nos lembrando algo bastante sério. Ele diz: se nós permanecermos, perseverarmos. Mas por que ele abre logo dizendo se nós perseverarmos? Porque há, na verdade, implicitamente, muitos interesses que nos façam desviar. Quando Paulo diz se nós perseverarmos, é que ele está dizendo de outra forma, que nós haveremos de lidar com situações que hão de nos propor desvio dos preceitos do Senhor. Mas ele diz assim: olha, se nós perseverarmos nos negócios, nos relacionamentos, nas amizades, nas palavras, nos pensamentos, se nós perseverarmos à luz dos preceitos do Senhor, nós também vamos reinar com Ele. Isso é maravilhoso. Isso precisa nos lembrar que a vida cristã não é isenta de desafios. Paulo está reconhecendo desafios aqui, quando ele diz, se nós perseverarmos. Por que perseverar sem desafios? Não faria sentido. Mas ele diz, se nós perseverarmos. E a despeito da perseverança, o escritor aos Hebreus 10:36 vai dizer, porque necessitais de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual é a promessa? A promessa é o reino de Deus. A promessa é estar com o Senhor. Mas para estar com o Senhor, nós precisamos perseverar. E a perseverança é um ato contínuo. Escreva isso no seu coração, por favor. A perseverança é um ato contínuo de vivermos à luz da palavra de Deus. Não podemos negociar os princípios. Um dia eu vivo como a palavra quer, outro dia, dependendo das circunstâncias. Meus irmãos, perseverança, ato contínuo, um compromisso diário, mesmo quando os desafios diante de nós parecem insuperáveis. Deus cuida do seu povo. Deus é a esperança do seu povo.
Deus é a vida do seu povo. Por isso, lembre-se, a palavra não pode estar amordaçada. A palavra está livre. Por isso fale, proclame. E uma forma de você mostrar seu amor a Deus é proclamar suas verdades. Terceiro e último lembrete de Paulo. Está no versículo 13. Paulo nos lembra que Deus é fiel. Deus é fiel, irmãos. Por vezes a gente gosta disso, não é não? Porque isso até soa como uma palavra de afirmação positiva. Vamos olhar o que Paulo está dizendo, sério? Paulo diz assim no versículo 13. Olhe para a sua Bíblia. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Meu irmão, que promessa, que verdade. É digna de ser lembrada mesmo. Nós precisamos lembrar mesmo, porque a fidelidade da qual a Bíblia está aqui falando, o ponto nunca foi nós. O ponto sempre foi de Deus. É por causa da fidelidade dele que nós estamos aqui nessa manhã, e não por nossa fidelidade. Haja vista que eu e você sabemos muito bem como foi a nossa semana. É por causa da fidelidade dele que nos guarda, mesmo em meio às nossas fragilidades. Mas quando nós somos infiéis, vacilantes na nossa fé, Deus não muda, porque Ele é fiel à sua natureza, Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel à sua promessa. Repara aqui, o que diz no livro de Números, capítulo 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o texto continua dizendo, porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Meu irmão, essa é a palavra do nosso consolo. Essa é a palavra do nosso consolo, porque o nosso relacionamento com Deus não depende da nossa perfeição, mas da sua graça. Da sua graça. Todos nós, sem exceção, em algum momento da vida já falhamos na caminhada cristã. Todos nós já decepcionamos ao Senhor e a sua palavra em algum momento da nossa vida. Todos nós aqui. A boa notícia é que mesmo na infidelidade nossa, Deus não nos abandona. A boa notícia é que Ele continua nos amando e nos chamando para si de volta. João vai falar isso de forma mais clara em 1 João 1,9. Ele vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. O que João está dizendo é que o perdão está disponível a nós. O perdão está disponível a nós. Mas nós precisamos reconhecer em arrependimento a necessidade do perdão e irmos ao Senhor, independentemente das nossas falhas. Não espere abandonar todos os seus erros e suas falhas para se aproximar de Deus. Vem como está, Deus vai te transformar. Você pode descansar no Senhor, pode confiar nos seus planos, porque Ele não muda. A implicação para a nossa vida é que se nós somos falhos, embora sendo falhos, nós não podemos justificar as nossas falhas pela nossa falha. Nós precisamos esforçar-nos para sermos fiéis ao Senhor, no nosso compromisso com Ele, com a sua palavra e com a sua igreja. A fidelidade de Deus deve nos inspirar a sermos fiéis a Ele. Escreva isso no seu coração. A fidelidade de Deus deve te inspirar a ser fiel na sua palavra, nas suas ações, diante de Deus e das pessoas. Por quê? Apocalipse 2:10 vai dizer, se sede fiéis até a morte, e eu vos darei a coroa da vida. Isto é a recompensa da fidelidade.
fiel, perseverante, em meio a provações. E Deus há de nos recompensar com a coroa da vida. Eu quero fazer 3 aplicações e assim terminar nesta manhã. Primeiro, viva a sua vida em memória de Cristo. Por favor, lembre-se de Cristo crucificado e ressurreto. Lembre-se de Jesus, lembre da sua obra por você, lembre das suas promessas, lembre do seu exemplo, viva a sua vida em memória de Cristo Jesus. Segundo, confie na fidelidade de Deus. Diante das dificuldades e das incertezas da vida, se apegue ao Senhor. Confie na fidelidade de Deus. Mesmo que a sua fé aqui e acolá vacile, confie na fidelidade de Deus, pois Ele não te abandona. E se esforce para ser diferente, por favor. 3, persevere na fé. Esteja firme. Firme-se no compromisso com o Senhor. E não nas suas conveniências de vida. Firme-se na fidelidade de Deus. Persevere na fé. Ainda que isso signifique dor e aflição. Persevere na fé. Não abra mão de Deus. Não abra mão de Deus por nada, meu irmão, minha irmã. Persevere, porque há uma coroa nos aguardando no final. Persevere.